Muito bem, chegamos para o nosso terceiro review, afinal estamos no terceiro episódio de Watchmen e vamos sim adentrar na treta. Pois bem, meus amigos, mais um episódio de deixar a cabeça explodindo em Watchmen, essa série da HBO aí que tá recuperando, tá se salvando aí, tá querendo compensar o que ela nos entregou lá em Game of Thrones. Mas agora, eu já vou deixar de antemão, né, nas primeiras coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo é a seguinte. Você está assistindo a série, você não leu? O que você está achando? Deixa aqui nos comentários quais são as suas impressões sobre a série. Afinal, eu acho que quem não leu está perdendo muita coisa, embora seja uma nova história, um novo testamento, como o Damon Lindelof já avisou. Eu acho que quem não leu o cânone, quem não está com as referências todas lá da HQ, tá perdendo muita coisa. Mas eu gostaria que vocês deixassem, você que não leu a HQ de Watchmen e está acompanhando a série, deixasse seu comentário aqui nesse vídeo. E claro, se você ainda não assina o canal, já assina, aciona o sininho, porque é isso que a gente precisa, mais gente nos assistindo aqui e mais opiniões, sugestões, mais interação aí com vocês que estão assistindo o nosso canal da Vigília Nerd. Pois bem, agora a gente teve um novo episódio que mudou um pouco o foco, né? Saiu um pouco da Angela, saiu um pouco desses novos mascarados ali que a gente tinha, o Looking Glass, né? O Red Scare. Então eles saíram um pouco desse núcleo e logo de cara nos apresentam uma nova situação. O pessoal do FBI fazendo uma operação secreta para pegar um encapuzado, né? Para uma operação muito misteriosa, e a gente vê logo que essa pessoa que está envolvida, a grande chefe disso tudo, é a agente Blake. E aí começam as grandes referências e as grandes ressalvas, os grandes resgates do que a gente tinha lá nas HQs. Porque pela primeira vez a gente vai ver uma personagem do cânone interagindo para valer na série com os outros personagens e se interligando com essa nova série, com esse novo testamento que o Damon Lindelof está criando. Então a gente, sim, logo de cara a gente pensa, Blake, ó, tem uma referência aqui. Afinal, o comediante tem esse sobrenome e ele é pai de uma outra integrante lá do cânone do Watchmen. E a gente vê logo ela se apresentando, ela tem ação, ela atira num desses mascarados. E a gente percebe que ela tá muito mudada. Ela é a Spectral, a filha da Spectral original, que tá então totalmente mudada em referente ao que a gente foi apresentado nos quadrinhos lá nos anos 80. E a primeira oportunidade que ela tem, ou nas ações atuais dela, ela tá combatendo os vigilantes. Então é uma mudança de escopo muito grande dentro dessa personagem, e que a gente via lá nas HQs que ela era um pouco mais inocente, ela muito mais emotiva. Ela se relacionou com o Dr. Manhattan, se relacionou com o Segundo Coruja. Então ela tinha um quê, assim, ela era uma pessoa muito oprimida pela mãe, que era a Spectral original. Então ela tinha esse estofo, esse contexto de que ela era mais secundária, mais coadjuvante, um tanto quanto mais emotiva, mais humana. Só que na sociedade atual de Watchmen em 2019, ela tá totalmente diferente. E digamos que ela tá muito mais pro pai dela, que é o comediante, o grande cerne da HQ, que é a morte do comediante. Ele é o pai dela. Então a gente vê que ela tá muito mais pra comediante do que propriamente pra espectral, como ela era antigamente. E é legal ver que o desenvolvimento todo desse episódio 3 é baseado também nessa questão dela ser mais sacana, dela ser mais sarcástica, e dela tá contando uma piada ao longo do episódio inteiro. Eles editam ela fazendo a piada com uma cabine, e nessa cabine que manda informações para Marte, onde está o Dr. Manhattan, ela conta uma piada. E dentro dessa piada, olha aí, piada, comediante, filha do comediante, todo esse jogo de sentidos que eles construíram dentro desse episódio, ela vai contando a piada, e dentro dessa piada estão ali, sim, Dr. Manhattan, o Coruja e ela mesma. Então, do início ao fim do episódio, a gente tem essa pequena narrativa da piada, que ela chega lá como já um pouco, tanto quanto maluca, tentando conversar de novo com o Dr. Manhattan, que ela chama de John. Então ela
pessoaliza a relação deles, né? Ela não tá chamando o Dr. Manhattan de Dr. Manhattan, é o John, é o cara que é o ex dela, é o ex-marido dela, então tem toda uma relação muito forte entre os dois. E o cara tá lá 30 anos morando em Marte, cagando pra sociedade, cagando pra humanidade. Tá lá no seu retiro. E a gente logo quando é apresentada a Laurie Blake, na atualidade, a gente vê que ela tá contra os mascarados, tá atuando em prol do governo, em prol do FBI. Ela faz a captura logo de cara de um cara que é um dos vigilantes. E ela também é mandada e se relaciona com o senador, que já é um senador que estava aparecendo nos outros episódios também, que é o senador que criou a regra lá em Tulsa de que os policiais precisam se mascarar para não serem confundidos ou para não serem agredidos, porque as pessoas não queriam mais ser policiais em Tulsa em função dessa perseguição. Então ele colocou o embate de máscaras contra máscaras. Então, para ser policial oficial em Tulsa, tu precisa usar a máscara para ter a sua identidade preservada. E é uma discussão muito forte lá dos quadrinhos, porque afinal, quem vigiavam os vigilantes, quem guiavam esses vigilantes que eram tidos como heróis. Então, é uma discussão que vem também do cânone e é trazido agora para uma forma oficial, onde que os policiais precisam usar as máscaras para não serem pegos ou para não serem agredidos pela Sétima Cavalaria e pelas outras pessoas que porventura podem achar que os policiais não devam ser policiais ou prejudicá-los de alguma forma. E ele entra no apartamento dela e conversa com ela, e aí a gente tem 400 mil easter eggs dentro de uma sala só, onde ela chama o Divo para tocar Divo, que é a música que dá nome ao episódio, é o mesmo tema, que ela foi morta por lixo espacial, é a mesma música. Ela tem uma coruja, ou seja, ela tem uma ligação muito forte com o ex dela. Ela negocia com esse senador uma possível soltura que fica ali nas entrelinhas de que provavelmente o coruja original, o coruja que a gente conhece, ele está preso e ela quer usar esse serviço que ela vai prestar para que ele seja solto. Ela tem uma coruja em casa e ela tem um quadro estilo art pop do Andy Warhol na sala dela. E aí a gente vê aquele jogo de enquadramento para dizer assim, ó, sim, essa é a pessoa que você está pensando, ela estava lá no Watchmen, ela é essa pessoa, está velha, está diferente, mas é ela. E aí a gente volta para a situação do Jeremy Irons, que é o papel mais despirocado por enquanto desse novo testamento de Watchmen. Ele tá lá naquele castelo, tá lá naqueles bosques enormes, cavalgando. Ele tá fazendo testes de alguma roupa diferente. Ali não ficou muito bem entendido o que ele tá fazendo, se ele tá fazendo um outro uniforme, alguma coisa assim. A gente vê de novo que volta a carga dos clones ou daqueles humanos criados por ele, que estão lá de novo com o bolo de aniversário, estão cantando parabéns. Isso acontece em todo o episódio. Isso tem uma relação, isso está acontecendo por algum motivo que eles vão explicar. E ele volta, então ele é o Ozymandias de verdade, ele atesta com todas as letras, assinando uma carta para aquele cavaleiro que foi lá e deu um tiro nele, dizendo assim, ó, você está preso, você está aqui por algum motivo, e eu tô aqui te olhando, a gente está te observando, tu não pode fazer isso, tu não pode, por exemplo, caçar aqueles búfalos. E aí, é claro, ele coloca o uniforme, fica mais engraçado ainda, porque depois de muitos anos, ele que já foi o homem mais bonito do mundo, ele que já vendeu bonequinhos, ele que era o cara mais inteligente, o cara mais rico, e ainda tem um background em determinado momento que eles falam que uma outra personagem comprou as indústrias dele, então eles mencionam aquele relógio do milênio, o que eles observam pelo avião, então é uma outra história que vai se desenvolver ainda, então tem muita coisa nesse quebra-cabeça, muita peça faltando. E aí a gente volta pra trama principal, que é a morte do xerife que tá lá, e aí ela vai até o velório, vai confrontar a Angela. A gente sabe que ela já conhece ela entende, ela sabe que ela atua nos bastidores como mascarada, e ela se entrega, então elas têm uma treta muito forte, uma tensão muito forte entre as duas. Isso ficou interessante, eles vão criar uma relação ali meio que de ódio entre as duas, de relação conturbada. As duas estão mais ou menos investigando as mesmas coisas.
e a tensão já ficou logo escancarada ali, ela vira o café dela, não tivemos uma boa recepção entre Angela e a Laurie. E aí, claro, a gente tem de volta a 7ª Cavalaria que ataca do meio do enterro, onde uma pessoa vai como um homem-bomba e dizendo, isso tá ligado no meu coração, se eu morrer vai estourar. E ele quer, o senador se prontifica para sair com ele de lá, mas a Laurie atinge e dá um tiro certeiro. E ela meio que não entendeu que ele realmente ia explodir. Então eles conseguem ainda jogar. A Angela consegue salvar o dia ali e empurrar para dentro da cova. E aí eles, claro, perdem uma possível prova ou uma possível investigação que eles poderiam fazer, que seria uma autópsia no corpo do juiz, para saber se era só o enforcamento que tinha. Que em 2 momentos no capítulo anterior e nesse eles já deixam essa interrogação no ar. Será que foi só o enforcamento? Tinha mais alguma coisa? Enfim, não fizeram autópsia e agora com o corpo totalmente explodido, não vai ter como fazer. E aí, pausa dramática para um momento diferentão, mas que também remete aos quadrinhos criados pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons, que é o momento em que a Espectral entra no seu quarto de hotel e abre uma maleta. Pausa dramática. Porque aquilo é, sim, um consolo do Dr. Manhattan, ou seja, os heróis eles são tão populares ou tão transcendentais nesse universo que eles viraram até marca de consolo. Ou seja, não sei como é que vocês chamam isso, né? Um vibrador, uma coisa assim. A piroca. Uma piroca do Dr. Manhattan ela tem lá. E assim como nos quadrinhos, ela tem essa relação muito latente de tensão sexual, ela se envolvia com os outros personagens, ela se envolveu lá com o fanboy de Watchmen, que sabia tudo, o cara era PhD na história dela mesma, e então se relacionou com o cara, realizou lá uma fantasia com ele. E o episódio se encerra com o encerramento da piada que ela conta durante o episódio inteiro, fazendo essa referência, essa ligação dela como filha da Espectral, filha do comediante, e se relacionando diretamente com o Dr. Manhattan, que atira novamente um carro do espaço. Aí fica a interrogação se é o mesmo carro que levou o velhinho no episódio anterior embora, por aquele imã gigante. Aliás, aquele imã gigante eu relaciono muito mais com a nave do Coruja do que com o Dr. Manhattan. E agora o Dr. Manhattan dá esse sinal para ela, depois dela contar toda essa piada, joga o lixo espacial e quase mata ela, como manda o título do episódio. Ela começa a rir e a gente vê o vislumbre de Marte lá no céu, ou seja, ela entregou, o Dr. Manhattan recebeu o recado dela de alguma forma e a gente não sabe se ele vai voltar. Provavelmente ele vai voltar em algum episódio para explodir mais as nossas cabeças, mas a gente não sabe como ele vai se relacionar com tudo isso e que pé vai ficar essa relação da 7ª Cavalaria, dessas questões raciais e desse assassinato que ainda está um mistério, ninguém sabe, ninguém viu e ninguém contou, e as pessoas que sabem sumiram. E você tem uma teoria interessante sobre o Watchmen? Está ansioso pelo próximo episódio? Deixa aqui pra gente nos comentários, assina o canal e não esqueça de acionar o sininho para não perder nenhuma notificação e siga também a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.